Paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, amada igreja, a igreja de Cristo espalhada em toda a diáspora, ao povo eleito, aos eleitos em Cristo Jesus, né? A esta igreja que foi comprada pelo sangue derramado na cruz por Cristo Jesus, não é? Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Palavra essa que vem para nos moldar, palavra essa que vem para nos transformar, palavra essa que vem para trazer transformações e mudanças em nossas vidas. E, bem, a palavra essa que dizia Moisés para os filhos de Israel, que está perto de si. Essa palavra não está no céu, essa palavra não está do outro lado do mar, mas a palavra está perto de si. E Paulo dizia, né, relembrando isso, aleluia, para o povo que está lá em Roma, dizia que a palavra é essa que nós vos falamos, a palavra da fé, que está perto de si. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Bem, o Evangelho de João é um evangelho diferenciado de outros evangelhos, né? Porque o Evangelho de João ele vai apresentar a Jesus, muito centralizado no amor de Deus, não é? Ele vai explicar para nós o amor de Deus, ele vai explicar para nós, né, a causa que moveu Jesus para o Calvário. João vai explicar para nós a causa primordial, a causa principal que levou Jesus Cristo até o Calvário. E João vai explicar para nós que Jesus foi movido até o Calvário, Jesus está no Calvário, Jesus está a caminhar para o Calvário, Jesus veio neste mundo, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus cresceu na estatura em graça, Jesus cumpriu o ministério dele, Jesus cumpriu o propósito pelo qual nascera. Por quê? Pelo amor. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de João ainda mesmo que nós lemos, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pudesse perecer, mas que pudesse ter o quê? A vida eterna. Jesus veio para quê? Para dar a vida eterna. Esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer de que João vai revelar o Evangelho voltado no amor. De que Deus não enviou a Jesus Cristo ao mundo para quê? Para que o mundo fosse condenado. Não, esse não é o propósito de Deus ao enviar a Jesus Cristo sobre a terra, sobre o universo. Jesus veio exatamente para isso. Para quê? Para trazer salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas e essa vida eterna é revelada na cruz, e essa vida eterna é revelada em Cristo Jesus, ao subir a cruz, ao subir sobre aquele madeiro, ao cumprir todas as profecias bíblicas, tudo aquilo que os profetas haviam profetizado antigamente. Jesus vai cumprir naquela cruz. Então aqueles sacrifícios que eram voltados sobre a lei, aqueles sacrifícios onde eram imolados os animais sobre o altar, onde os sacerdotes vinham e faziam todo aquele ritual para que o povo fosse absolvido dos seus pecados, Jesus estava vindo para dar um ponto final em tudo isso. Mas só que João vai apresentar para nós de que Jesus veio exatamente pelo amor. Ele veio sobre a terra. Ele cumpriu o propósito de Deus, movido por quê? Movido pelo amor. Foi o amor que Deus teve por nós. Foi o amor que Deus, com o qual nos amou, que moveu a Cristo aí na cruz. A Bíblia diz que nós te amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Assim diz a palavra do Senhor no livro de primeira epístola de São João, né? Capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, de que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro, então nós também o amamos. Olha aqui, quando Jesus ele passa por todo este cenáculo na cruz, Jesus agora ele está no auge da cruz. Jesus ele está agora no cenáculo, está lá no auge, no pódio da cruz. A Bíblia diz que Jesus foi flagelado. A Bíblia diz que Jesus passou por um sofrimento tão enorme, que ele
foi chicoteado. Jesus passou por um sofrimento que nunca houve no mundo. O sofrimento de Jesus que ele passou naquela cruz, nunca houve no mundo. A Bíblia, quando vai falar de sofrimento, né, nas pessoas, naquilo que eu vejo na Sagrada Escritura, a primeira pessoa que mais sofreu foi Cristo Jesus. E depois de Cristo vem Jó. Mas Jesus agora está no auge da cruz. Diz que ele, tendo percebido de que tudo estava consumado, o que é que ele disse? Ele disse: tenho sede. E tendo provado o vinagre, ele disse: está consumado. Aleluia. Eu amo demais eu amo demais essa declaração profética de Jesus. Está consumado. Nossa condenação, aquilo que era contra nós, a cédula, como diz a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 14, de que ele pegou a cédula que era contra nós, né, que consistia em ordenanças e mandamentos da lei, e cravou na cruz. E ele pagou o preço. Aquilo que era contra nós, aquilo que nos separava da salvação, o pecado que nos separava de Deus, estava sendo vencido sobre a cruz. Jesus estava a dizer: eu me fiz pecado por vocês. O pecado que separava vocês da salvação, o obstáculo, o véu que separava vocês de Deus, eu estou a quebrar, eu quebrei tudo, eu consumei todas as coisas. Essa palavra consumação quer dizer uma obra feita na totalidade. A palavra consumação, essa palavra consumado quer dizer obra feita na totalidade. Jesus, quando veio sobre a terra, estava naquela cruz, ao liberar essa sentença profética, ele está a dizer: eu cumpri a obra de Deus na totalidade. Não, entenda, eu não vim fazer a obra de Deus pela metade. Não é isso que Jesus falou. Jesus disse: eu vim fazer a obra de Deus por completa. Tetelestai. A dívida que era contra nós, as iniquidades que eram contra nós, os fardos que eram contra nós. Agora ele vai dizer que vinde a mim todos vocês, vinde e sejam salvos, venham, se aproximem de Deus. Está dizendo: eu paguei a dívida que vos separava de Deus, a dívida que vos separava de Deus, eu paguei. Eu quebrei todo o tabu, eu quebrei toda a maldição, o pecado, a doença, as enfermidades, todo tipo de pecado eu consumei sobre a cruz. O que é necessário fazer? Creia somente. Creia. Se com a tua boca creres, se com a tua boca confessares e com o coração creres, ouça, não é crer com a boca, é crer com o coração. Quando você crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você será salvo. Sim, ele fez a obra na cruz. Ele consumou a obra da salvação naquela cruz. Ele disse: está consumado. E tendo consumado a obra naquela cruz, ele rendeu o Espírito. E quando rendeu o Espírito, ele expirou. Ele morreu. E tendo morrido, a Bíblia diz que ficou 3 dias. E nesses 3 dias, ele desceu às regiões mais baixas da terra. Aleluia. E ele, tendo descido, ele pregou os espíritos em prisões. E ao 3º dia, ele ressuscitou. E quando ressuscitou, o que é que ele trouxe? Ele consumou a salvação. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz que sendo Jesus consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Sim, essa palavra consumado é algo aperfeiçoado, quer dizer, já está aprovado. A versão NVI diz que tendo sido aperfeiçoado, Jesus veio a ser a fonte da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Sim, Jesus é a fonte da eterna salvação. Ele consumou aquilo que era contra nós, aquilo que nos impedia de nos aproximarmos de Deus. O que é que ele quebrou? O pecado, o poder do pecado. A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça.
Jesus veio sobre esta terra. Jesus morreu sobre aquela cruz. Jesus levou a cruz que era minha, que era sua. A culpa, o pecado levou. E ele disse, está pago. Agora podem vir, podem se aproximar. Ide e anunciai o reino de Deus. Digam que o tempo é este. Creiam no Evangelho, porque o tempo já está no fim. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele pregou isso, dizendo que o tempo está no fim. Sim, ide fazer discípulos em todas as nações. Ide fazer discípulos. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus foi feito a causa da eterna salvação. Ele consumou tudo. O que é que te preocupa? O que é que leva você a viver essa vida vazia e distante de Deus? Se aproxime. Jesus, quando veio sobre este mundo, Jesus, quando veio sobre a cruz, ele veio exatamente para fazer o quê? Para nos aproximar. Jesus nos aproximou de novamente com Deus. Jesus nos trouxe na posição. Ele diz que, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele, como sacrifício perfeito sobre a cruz, nos aproximou, fez a obra por completa e restaurou todas as coisas. E restaurou todas as coisas. E nos deu o quê? Vida eterna, vida com abundância. É isso que Jesus veio nos dar. Sim, aquela vida miserável. Aquela vida, o que é vida miserável? Vida miserável é vida de pecado. Isso é vida miserável. Mas ele disse que eu vim vos dar vida abundante. E o que é vida abundante? É uma vida cheia da alegria do Espírito Santo. É uma vida de santidade. É uma vida de andar em obediência com a palavra de Deus. Se aproxima, filho de Deus, e seja salvo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.